O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te temos de comer, com sede e te temos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos de visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos reunidos hoje para fazermos memória aos nossos entes queridos já falecidos. Misturam dois sentimentos principais. O primeiro é o sentimento de saudade. Quando nós lembramos de pessoas que fizeram parte da nossa vida, caminharam conosco, nos alegraram, dividiram tantas coisas, hoje nós temos esta ausência física. Então ficou a saudade. Saudade é o que fica quando quem amamos não pode ficar. Não há problema nenhum a saudade. E é bom que tenhamos saudade, é sinal de que amamos. Só tem saudade quem amou. Quem nunca amou não terá saudade. O que nós não podemos ter é remorso. A saudade é o sentimento de falta, de ausência. Mas o remorso é um
sentimento de dor. Eu poderia ter feito em vida e não fiz. Eu poderia ter amado e não amei. Eu poderia ter abraçado e não abracei. É interessante que se nós fizéssemos em vida o que muitos fazem apenas no dia do velório, nós só teríamos saudade, não teríamos remorso. É interessante como que pessoas nunca receberam da família uma flor, nunca receberam da família um buquezinho, mães que nunca receberam dos filhos uma rosa sequer, e daí por diante. Mas no dia do velório não há lugar para tantas flores no caixão. Pessoas que nunca ouviram um poema de um amigo, do marido, da esposa, da família, mas não raras vezes, aqui eu não estou criticando, eu estou levando você a um outro nível de pensamento. Padre, a gente queria ler um poema. Aí faz aquele poema mais bonito, resumindo toda a vida da pessoa. Claro que eu não pergunto, mas eu gostaria, será que eles leram este poema para ela em vida? Será que fizeram homenagem para a pessoa em vida? Muitas mães, parentes, são tratados a vida toda como escravos, sem atenção nenhuma. O dia que morre, não, vamos mandar para ele uma coroa de flor. Velório tem sido momento de despedida para alguns e de hipocrisia para uma grande maioria, que não amou em vida, que não tratou em vida, que não cuidou em vida, que não visitou em vida, mas no dia do velório quer aparecer para os outros. Porque muito velório é um show de aparência, porque a família mesmo sabe que ali não é aquilo ali no dia a dia. Uma pessoa que passava o final de semana sozinha, não era cuidado, ninguém mandava uma mensagem sequer, não ligava, não passeava, uma solidão tremenda, e os filhos, netos, sempre com justificativa. Aí eu trabalho demais, aí eu estudo demais, aí eu namoro demais, aí eu pratico exercício demais. Tudo é demais, para a pessoa sempre é o de menos. Mas interessante, o dia que a pessoa falece, ele fica o dia todo na beira do caixão, fazendo o que ninguém sabe, porque não fez em vida. E Jesus no Evangelho é muito claro sobre isso. Ele divide as pessoas em duas bandas, uma à sua direita, a outra à sua esquerda. E ele vai dizer aqui de coisas práticas, não é só isso. Isso é para nós entendermos que o que nós levamos para além da morte é aquilo que nós fizemos em vida. E que haverá pessoas que irão para o reino eterno e haverão pessoas que irão para o fogo eterno. Nós não podemos dizer com todas as letras, fulano morreu e todo mundo está no céu. Isso é irreal, isso é mentira. Se você já ouviu uma pregação dessa, me desculpe, o pregador está iludindo você. Ou ele não sabe, ou ele é mentiroso, ou ele não quer falar a verdade. Porque não existe essa de que todo mundo vai para o céu. Isso é história de carochinha. O evangelho de hoje é muito claro. Jesus recebe alguns no céu e manda outros para o inferno. Essa parábola não sou eu que estou contando, é Jesus quem disse isso. Ele compara um rei. E é interessante que as coisas que fizemos para os outros e as coisas que deixamos de fazer, na verdade deixamos de fazer e fizemos para Cristo. Porque ele pergunta, eu estava com fome, você me deu de comer, com sede, você me deu de beber, eu era doente, você me visitou, estrangeiro, você me acolheu, nu, você me vestiu. Hoje a gente pode colocar tantos exemplos. Aí nós vamos perguntar, Jesus, peraí, mas durante a minha vida, eu nunca me encontrei com o Senhor. Quando foi que eu te dei de comer, Jesus? Quando foi que eu te acolhi? Quando foi que o Senhor chorou nos meus ombros? Quando foi que eu te visitei? Aí Jesus dirá, olha, tudo isso que você fez às pessoas, de bom, você estava fazendo para mim. Aí ele vira para os outros, aí vocês aí, não fizeram nada, não ajudaram ninguém, foram egoístas, materialistas, hedonistas, permissivos, desligados.
Ah, Jesus, mas quanto foi que o Senhor nos procurou e nós não te acolhemos? Toda vez que você não ajuda o irmão, é a mim que você não ajudaste. Então, ide para o inferno, onde está o diabo e os seus anjos. Então, nós devemos preparar a nossa vida para que depois da primeira morte, nós não recebamos a segunda morte. A primeira, ninguém escapa. Já diziam os pensadores que ninguém tem memória melhor que a morte. Aí alguém pergunta, por quê? Porque ela nunca esqueceu de ninguém. Você nunca vai ver alguém aí, mas está vivo até hoje. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Por que você está vivo até hoje? Não, a morte me esqueceu. Você não vai encontrar uma pessoa dessa. A morte não esquece de ninguém. Claro que não é isso, mas só para você entender, eu não me lembro o nome do desenho, mas quando eu era pequeno tinha um desenho que havia morte. E ela tinha um livro enorme, e todo dia ela passava a página e ia com o dedo assim, lendo o nome de quem ia morrer. Aí, à medida que o dedinho dela ia passando, o pessoal ia morrendo mesmo. Qual é o sentimento estranho que vem assistindo o desenho? Porque todos nós sabemos que o nosso nome está naquele livro, e que mais cedo ou mais tarde a página será passada e o dedo será apontado. Por isso nós devemos fazer pelos mortos o que nós desejamos que os vivos façam quando nós estivermos lá, que é receber oração. A oração pelos falecidos tem grande valor. Quantas almas estão no purgatório, sedentas de oração, para poderem depois do sufrágio ir para o céu? A família não se lembra, ninguém reza. É preciso marcar missa, rezar terço, lembrar dos nossos entes falecidos. Tem até um desenho muito bonitinho, um desenho espanhol, que lá no mundo dos mortos, eles fazem festa, tudo, só que eles têm uma preocupação de serem lembrados. Quando eles eram esquecidos, eles vão desaparecendo, então eles deixam de existir também no mundo dos mortos. Porque para nós, a morte, nós latinos, ela é vista como tristeza, como reclusão. Mas para alguns países, a morte, o México, a morte é uma festa. Eles têm caveiras pintadas, pulam na rua. Quer dizer, eles lembram os mortos para que eles continuem vivos na memória. Então nós não podemos esquecer dos nossos antepassados. Claro, os mortos mais próximos, aqueles que nós convivemos com eles, mas não deixar de lembrar. Esta missa será celebrada pelos antepassados da família Oliveira, minha família, Lima, Barbosa. Quer dizer, pelos nossos antepassados. A gente não sabe deles quem está precisando de oração. E nós esperamos que um dia, quando nós falecermos, que as pessoas lembrem de nós e orem por nós. O pessoal de Itaúna sabe disso? A porta do cemitério de Itaúna, ela é enigmática. Tem um arco e duas caveirinhas, dois crânios, uma de um lado e outra do outro. E no meio tem uma frase em latim. Só que as pessoas não sabem latim, então o pessoal olha aquilo, entra e sai. Mas aí eu fui para o seminário, né? Aí eu aprendi latim. Aí o dia que eu cheguei, que eu li, falei, meu Deus do céu, não é que é? Uma caveirinha está falando para a gente assim, ó. Eu já fui o que tu és. E a outra responde, tu serás o que eu sou. Eu falei, nossa senhora, Deus que me livre. Mas é uma verdade, gente. Está lá no cemitério, duas caveirinhas. Uma fala para uma, a outra responde. É claro que nós não vamos viver a vida toda com esse pensamento. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, o ser humano tem sede de viver. Não sei se você sabe disso. Um médico que me disse, padre, qual é a derrota da medicina? Quando é que a medicina é derrotada? Falei, quando não segura a doença? Falei, não, quando a pessoa morre. Quando a pessoa morreu, a medicina ali foi derrotada. Nós não conseguimos manter a pessoa viva. É um sinal de que o ser humano luta para viver. Ninguém caminha para a morte, nós caminhamos para a vida. E para quem crê,
a vida não é tirada, a vida é transformada. Se você volta à Sagrada Escritura, vamos voltar lá em Adão, porque há uma coisa bonita na criação de Adão. Deus faz Adão, no plural, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então ele faz Adão de terra, de pó, aí fica um boneco inanimado. Aí Deus sopra, e Adão vive. O homem se torna um ser vivente. Para você entender a morte, você precisa voltar lá para entender Adão e de onde nós saímos. Porque tudo que é matéria volta à matéria, tudo que é espírito volta para Deus. Quando Deus sopra na narina de Adão, Deus colocou para fora aquilo que Deus tinha por dentro. Era o Espírito de Deus que Ele colocou dentro de cada um de nós. Quantas vezes nós já escutamos as cartas de São Paulo? Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós já acostumamos com essa trilogia do ser humano, que não se divide, mas só para questão de concepção: corpo, alma, espírito. Sarx, ânima, ruá. Sarx é a matéria. Ânima, princípio vital, emoção, pensamento, conexão, sentimento. Espírito, aquilo que volta para Deus. Tudo que é vivo tem alma, mas somente o ser humano tem espírito. Tudo que é vivo tem princípio de vida. Então, se ele tem princípio de vida, ele tem alma. Para o que é alma? Porque na nossa cabeça, alma, a gente entende alma e espírito. Alma, ânima, pessoa animada, pessoa cheia de vida. Espírito é o que Deus colocou em nós. Quando nós morrermos, ao nosso corpo veio de onde? Da terra. Lembra que tu és pó, e ao pó haverá de voltar. É interessante a morte, gente. A morte é interessante. Quando você vai num velório e depois tem o enterro, e eles vão falar: vou enterrar onde? Não, vou enterrar na tumba da bisavó. Tem tantos anos que não enterra ninguém lá. Hora que abre a tumba ali, eles arredam para o lado assim, tem umas madeirinhas, um pozinho, não tem quase nada. Quando tem um ossinho, ó, pode colocar o outro. Pó. Veio do pó, volta para o pó. Acabou. E nós acreditamos que o nosso ente querido não está ali. Senão, como que você vai viver sabendo que a sua mãe, que o seu pai, que o seu filho, o seu melhor amigo está julgado num buraco cheio de terra, humildade, com bicho, com verme? Como você vai viver uma vida depois de saber disso? Então ali é a matéria, ali é pó. Não deixa, ali é corpo. É porque o pó volta ao pó. Mas o Espírito que Deus colocou dentro de nós volta para onde? Não volta para o pó, porque ele não veio do pó, ele veio de Deus. Então ele volta para Deus. E São Paulo é que vai nos ensinar. Terminado a nossa caminhada terrena, desfeito o corpo mortal, este corpo material, chamado de sarx, de matéria, Deus nos concede um corpo glorioso, onde viveremos com Ele por toda a eternidade. É o mesmo corpo de Jesus ressuscitado. Continua sendo Jesus, não é outro corpo, mas é diferente. Porque Maria Madalena olha, ela acha que é o jardineiro. Os discípulos vêm, eles acham que é um fantasma. Indo para Emaús, eles acham que é um peregrino. É por isso que Jesus sempre mostrava as mãos com as chagas e o lado. Aí eles viram, é o Senhor. Não se reconhece o rosto, mas a nossa essência, ela volta para Deus. E este Espírito, que se não viveu com Deus, depois da morte também não verá Deus, que não é o nosso caso. Então nós acreditamos, e a fé que Jesus nos deixou, que a morte, ela é uma passagem. A vida não termina, a vida chega
ao alvo, à finalidade. Nós celebramos hoje o dia de finados. Por que nós não falamos o dia dos terminados? Você nunca pensou nisso? Porque se fosse o dia dos terminados, o que o nome me indica? É aquela pessoa que viveu e terminou a vida. Ela terminou, acabou ali. A morte, ela acabou. Quando nós falamos finados, não é de fim. A pessoa chegou ao fim, não. Ela atingiu a finalidade. Dia de finados, aqueles que atingiram a finalidade. E qual é a nossa finalidade? Voltar para Deus. São Tomás de Aquino diz que a nossa vida é mais ou menos igual à letra U. A letra U. Nós pré-existimos na mente de Deus. Vivemos aqui embaixo na terra um tempo que Ele nos concede e fazendo o que é bom, acreditando em Jesus, sendo uma pessoa que deixou a terra melhor depois da nossa passagem, não preocupando tanto em deixar herança, mas em construir legado. Aí depois da nossa morte, a nossa tendência é voltar a Deus. A matéria fica no chão, o espírito volta para o Pai. Nós acreditamos, e esta é a nossa fé nesta Santa Missa, de que Deus na sua misericórdia haverá de acolher os nossos entes queridos. Porque uma coisa eu digo, e tem gente que não entende o que a gente diz. Não entende, não está querendo muito entender também não. Na minha concepção, é mais difícil. Eu não estou falando para quem quer ir, estou falando para nós. É mais difícil você ir para o inferno do que para o céu. Ir para o céu é mais fácil. Por quê, padre? Porque Jesus deixou a cola. A prova é a vida, mas Ele deixou a cola. É só colar. Não tem que descobrir. Ele deixou tudo pronto. Ele indicou o caminho, Ele falou como que a gente vive, Ele falou de perdão, Ele falou de amor, Ele falou dele mesmo, Ele falou do Pai. O evangelho de hoje fala sobre as obras de caridade. Agora o problema é quando nós estamos indo para o norte querendo chegar ao sul. O problema é quando a nossa vida não combina com a palavra, mas nós queremos o céu. Aí se torna mais difícil. E quando eu falo que é mais difícil ir para o inferno do que para o céu, eu não estou falando que ir para o céu é fácil, mas o caminho está indicado. Nós ouvimos nas leituras desse final de semana uma frase assim: veja o grande presente que Deus nos concedeu, um presente de amor. Sermos chamados filhos e nós o somos. Meus irmãos, põe uma coisa na sua cabeça. Se você não sabe ainda, viva isso. Há muitos cristãos católicos que não sabem disso. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Nada. Você já é uma pessoa salva em Jesus Cristo, na sua morte na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Ele salvou a todos nós. Então eu não tenho que fazer algo para ser salvo. É porque eu sei que eu sou salvo por Cristo, que eu faço da minha vida um hino de gratidão a Ele. A salvação já foi me concedida, mas eu tenho que viver de tal modo para que eu não a perca. A sequência é essa. Não é ser bom para ser salvo, é porque eu sou salvo que eu sou bom. Porque se eu não for bom, eu vou perder aquilo que Deus já me concedeu, que é a salvação. Nós católicos não podemos ter, e se tem está errado, não podemos ter caridade interesseira. O que é uma caridade interesseira? Eu vou ajudar para que Deus me abençoe. Eu vou ser bonzinho para que Deus me ame.
Eu vou fazer obras de caridade para que Deus olhe com olhos misericórdia. Não, gente, a sequência é o contrário. Eu não tenho que fazer coisas para que Deus me ame. É porque eu sei que Deus me ama. Eu sinto o seu amor e eu me abro ao seu amor. É por isso que eu faço. Aí eu faço caridade. Eu tento ser uma pessoa boa, ter uma vida reta, fazer o que deve ser feito, mas não é para atrair a graça, é porque eu recebi, é que eu dou. Não fostes vós que me amastes, mas eu que vos amei. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designei para que produzais fruto e que o vosso fruto permaneça. O que é fé? Fé é uma resposta. Resposta a quem? A Deus. Por quê? Porque Ele nos ama. Eu creio em Deus pelo amor que eu já recebi. Você entende que você já é para Deus, pelo menos em potência, tudo que poderia ser? Que o nosso amor, que as nossas obras de caridade, no meu caso, o meu sacerdócio, a minha entrega, não é para Deus me amar, é porque eu sinto o amor dele, que eu entrego, que eu faço, que eu consagro. Vocês conseguem entender a diferença? Para você entender, é a mesma coisa de olhar para o amor da mãe. O amor da mãe. Pergunte à mamãe o que aquela criança de 9 meses, de 1 ano, de 2 anos fez para que ela o amasse tanto assim. O que ela fez? Nada. Nasceu. Ponto final. Pergunte para qualquer mãe: por que você vira uma leoa quando alguém ameaça o seu bebê? O que esse bebê fez para você o amar tanto? Coitadinho do bebê, ele não está dando nem fé de nada. Ele não fez absolutamente nada, mas é porque a mãe o ama, a mãe o cuida, a mãe zela. Pelo menos deveria ser assim em todas as famílias. À medida que os filhos vão crescendo e vão tomando consciência do quanto a mãe os ama, eles começam a devolver o amor em cuidado, carinho, presença. E aqui eu posso dizer com tranquilidade: os filhos não amam os pais para que os pais os amem. O amor do filho é sempre resposta ao amor dos pais, porque nós fomos amados por eles antes de nascermos. Este é o amor de Deus por nós. Você não precisa ficar tanto pirueta todo dia chamando a atenção de Deus para que Ele te ame. Ele já te ama e Ele não precisa de motivo, você é o motivo. E quando nós sentimos este amor, aí nós devolvemos a Deus uma vida reta, aí nós ajudamos o outro, aí nós participamos da igreja, aí nós queremos ajudar na comunidade, aí nós visitamos os doentes, aí tudo que nós fazemos tem sentido, porque eu estou respondendo ao amor de Deus. Amor com amor se paga. Permita-me citar rapidamente alguns textos bíblicos que podem e que vão consolar os nossos corações e o coração de tanta gente que nos acompanha, que perdeu entes queridos, principalmente agora, esse tempo da pandemia, que nem velório direito, nem enterro direito puderam fazer. Aqui eu quero lembrar algo muito importante. A presença mais pobre que o ser humano conhece é a presença física. Não há presença maior e intensa do que a presença do amor. Porque a pessoa, na verdade, ela morre na matéria. Mas se você a ama, conviveu com ela, ela estará sempre viva no seu coração. E por que ela está viva no coração? Porque nós cremos que ela está viva em Deus. Eu já atendi mulheres casadas que dormem do lado do homem, o marido dela. O que elas me dizem? Padre, eu estou me sentindo tão sozinha. Mas como que está sozinha, filha? Você dorme do lado do seu marido. Mas o marido é presença física. Essa presença é a mais pobre.
se ele é distante, se ele é grosso, não sacia. E eu conheço pessoas que estudam fora, estão sozinhas lá, mas nunca se sentiram tão amadas e tão queridas. A família manda mensagem, conversa todo dia, os amigos estão conectados, estão longe fisicamente. Então a morte não nos afasta de quem nós amamos, porque ela nos afasta da presença mais pobre. E qual é a presença mais pobre? É a presença física. A presença mais nobre não se afasta, é a presença do amor. É a presença do amor. Certa vez na sala de catequese, a catequista perguntou para uma criança: o que é morrer para você? E a criança respondeu, criança, né? A criança respondeu, para mim, morrer é a mesma coisa de dormir vendo televisão. Os coleguinhas riram, a professora não entendeu também, mas ela perguntou, o que você quer me dizer? É porque lá em casa, o meu pai acorda muito cedo. Meu pai acorda às 5 horas da manhã. Então ele dorme muito cedo, 9 horas, 10 no máximo, ele já está dormindo. E de vez em quando eu estou vendo televisão. E meu pai deita, e ele escuta a televisão ligada, ele fica assim, vai dormir, menino. Eu falo, já vou, meu pai. Vai dormir, menino. Já vou, meu pai. Só que esse já vou, eu não vou, e eu tomo uma cochilada. E eu durmo no sofá. Quando eu acordo, eu olho para a televisão, ela está desligada. E o meu pai está me carregando, me levando para a cama. Morrer para mim é dormir vendo televisão no sofá. Apaga-se a tela da vida. E quando a gente abre os olhos, nós estamos no colo do Pai. Isso é a morte para nós que acreditamos. Nós não somos jogados num buraco. Nós não somos jogados na terra. Ali, nós não estamos ali. Eu não sei se eles vão fazer o que eu já pedi. Já falei isso várias vezes. Mas depois que eu morro, coitadinha, faz o que quer da gente, né? Eu já falei até a música que é para cantar. Não falo, ódio. Mais perto quero estar. Maravilhosa, é aquilo que eu acredito. E na minha lápide, se pelo menos eles fizeram o que eu pedi, vai estar escrito só assim: ele não está aqui. Eu já falei isso para todo mundo. É só isso que é para colocar. Padre Cristo, o dia que eu nasci, o dia que eu parti, e uma placa. Ele não, porque ali eu não estou. Ali eu creio que eu não estarei ali. É a fé na ressurreição. Essa é uma palavra que eu te dou. Seus entes queridos não estão ali. Ali a presença pobre é o cadáver. Cadáver significa carne dada aos vermes. Aí deu cadáver. Você acha que Deus iria permitir que a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, os nossos amigos fossem devorados por vermes, gente? É porque ali não é mais a pessoa. E a gente está muito agarrado ao corpo, Maria Madalena, nós somos igual a Madalena. Madalena abre o sepulcro, onde que está o corpo do meu Senhor? Eu quero o corpo. Fala onde colocar o corpo que eu vou buscar. Aí Jesus está atrás dela. Por que choras? Ela está querendo tanto o corpo que ela olha para Jesus e nem vê que é Jesus. Olha, se foi você que tirou o corpo do meu Senhor daqui, fala onde que está que eu vou buscar. Ele sorri e fala com ela, Miriam, que é Maria, né? Aí ela, Rabone. Ela esqueceu do corpo, porque Jesus falou com ela, esquece corpo e vem para a vida. Esquece corpo e olha para o céu. Esquece corpo e acredita na ressurreição. Claro, nós devemos enterrar os nossos mortos, rezar por eles, manter o local do sepultamento bem cuidado, porque ali estão os restos mortais. E eu gosto de palavras, eu já falei isso aqui. Olha que a gente fala, mas não pensa. Restos mortais. Resto morto. Por quê? Porque o principal não está ali. Ali ficou o resto mortal. Porque o imortal já está com Deus. E Jesus nos promete que um dia toda lágrima será enxugada, todo pranto cessará.
porque nós vamos estar na mesma família para sempre. Eu não sei como é, mas eu sei que vai ser uma festa. Eu sei, meu filho, quando você fechar o olhinho aqui embaixo, você abrir o olho e você vê o que Deus tem de reservado. Imagina a alegria de reencontrar com quem não víamos e todo mundo no céu. Não sei como é, Jesus não falou como é, mas Ele promete que é. Eu acredito em Jesus, sou cristão, você também. Jesus disse assim: coisas que os olhos nunca viram, que o coração nunca sentiu, ouvido nunca ouviu, eu tenho reservado para aqueles que me amam. E Jesus nunca mentiu. Jesus já mentiu? Não. Ele falava: levanta e anda. O cara levantava e andava. Eu quero, veja. O cara via. Lázaro, vem para fora. Lázaro veio. Leva o mestre-sala. É vinho. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. No terceiro dia o cara estava de pé. Ou seja, ele não mentiu. Tudo que Jesus disse aconteceu. Então, se ele disse que quem o ama veria coisas maravilhosas, nós estamos esperando esta visão e veremos. Há um poema muito bonito de Raniero Cantalamessa, agora será um cardeal. Ele brinca um pouco com a morte, falando que por que ninguém nunca voltou. Acho que o poema chama isso, não é? Não há retornato, uma coisa assim, ninguém retornou. É porque ele vai dizer que todo cristão que falece, e quando ele fala cristão, quem amava Jesus e vivia o evangelho, hora que chega na porta do céu, Jesus diz para a pessoa: olha, seu velório é um choreiro só, olha para lá. Aí a pessoa, olha lá, suas filhas, seus parentes, sua família, seus amigos, todo mundo está chorando. E aquilo lá era a sua vida. Agora olha o que te espera aqui no céu. Aí a pessoa tiraria o olho do velório e olharia o que está esperando ela no céu. E Jesus fala: se você quiser, eu te dou mais 10 anos. E ele vai dizer no poema, que ninguém nunca voltou, porque todo aquele que amou Jesus nesta hora responde: meu Senhor, eu prefiro esperá-los junto a ti. Ou seja, quem vê o céu não o troca por nada. Escrevam o que eu estou lhes dizendo. Dificilmente nós choramos pelo morto. Nós choramos é por nós que não morremos. Se você para pensar, por que você está chorando por quem morreu? Você não está chorando por quem morreu, não. Você está chorando por você. Ah, eu estou com saudade, eu não vou ter a pessoa. Ah, tudo é eu. Mas tira um pouco você e olha para a pessoa. Meu filho, tudo que ela esperou sem ver, ela está vendo. Tudo que ela acreditou, ela está recebendo. Ela que ela até volta de Nossa Senhora, Maria está lá rogando por ela na hora da morte, né? Ela está na glória, ela está no melhor. E nós nos consolamos pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Conta-se que tinha um peixinho no aquário, pequenininho, muito inteligente peixinho. O peixinho ia para um lado, ia para o outro. Ele falou assim: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Que é esse peixinho? Larga de ser ridículo, vai nadar. Para de pensar bobagem. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O que está errado? A gente está com fome, vem umas comidas caindo assim. A gente come, aí fica nadando aqui, aí faz xixi e faz cocô na água. A água está sempre limpinha. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Não, sempre foi assim, não tem nada acontecendo. Só que ele tinha na cabeça dele que aquela vida era muito pequena. Que ele ia nadando para um lado, ele batia no vidro. Ele ia para o outro, ele falou assim: olha, por mais que o aquário seja grande aqui, não é possível, que a vida é só isso aqui. Então ele começou a fuçar no meio das pedrinhas para tentar descobrir alguma coisa. E ele, por pequenininho que era, conseguiu passar entre umas pedras e descobriu um ralinho. Aí ele não pensou duas vezes, ele desceu pelo ralinho, entrou no caninho. Ele desceu do caninho, foi descendo do caninho, caiu no riachinho. Ele foi descendo o riachinho,
caiu num rio um pouco maior. Ele falou assim: meu Deus, o que é isso? Começou a ir no rio maior, caiu num rio caudaloso, e ele se deixou levar pela água e chegou ao mar. Quando ele chegou ao mar, vieram tantos outros peixes. Ele falou assim: mas o que é isso aqui? Ele falou: o que é isso aqui? Isso aqui é vida, meu chapa. Isso aqui é vida. Ele falou: vida? Eu vivi a vida toda achando que vida era um aquário, e o povo lá acha que ali, não, a vida é aqui. E ele quis voltar para contar para as pessoas que havia um mar, contar para os outros peixinhos. Então ele saiu do mar, saiu do rio, pegou o rio menor, pegou no riacho, pegou no córrego, subiu no caninho, entrou no aquário, chamou a peixaiada toda: gente, vem aqui, eu tenho uma novidade. Aí os peixes chegaram: vai lá, o que é o sonhador? Qual é o discurso agora? Ninguém me contou, eu vi, existe vida fora do aquário. Vocês já entenderam? Existe vida fora do aquário. Vocês acham que isso aqui é vida? Vocês vão ver a vida quando você chegar no mar. Você pode nadar que você não vai conhecer nunca o oceano. E ele falou da beleza do mar. Os peixes maiores ficaram com inveja, porque eles não conseguiriam passar pelo ralinho. Chamaram o peixinho para uma reunião e o mataram. Mas conta-se que até hoje no aquário, os que acreditaram no peixinho e que ele está vivo, continuam acreditando que este aquário é bem pequeno para ser vida. E nós vamos ver o tamanho do mar quando nós chegarmos ao céu. Nós estamos no aquário, os nossos entes queridos já chegaram no mar. E pergunta para um peixinho que está no mar se ele quer viver dentro de um aquário. Nós que ficamos, que choramos. Os que já foram, estão no lucro. E nós acreditamos que um dia nós com eles estaremos. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Isso está na Sabedoria capítulo 3. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Quando você for chorar, não tem problema chorar não. A gente chora mesmo. Eu choro. Lembrou do ente querido? Ai, meu Deus. Você não chora por falta de fé, não. Você chora de saudade. Jesus chorou. Jesus chorou, meu filho, pode chorar à vontade. Jesus falou: onde colocou Lázaro? Ali. Então não vai chorar. E Jesus sabia que ia ressuscitar. Ele se compadece da nossa dor. Mas toda vez que doer no seu coração a saudade, você diz: a vida dos justos está nas mãos de Deus. A vida da minha mãe está nas mãos de Deus. A vida dos meus parentes, isso consola o coração, porque é bíblico, está nas mãos de Deus. E nenhum tormento os atingirá. Os tormentos os atingem nesta vida, mas quando nós estamos com Deus, nada nos atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. A saída do mundo foi considerada uma desgraça. A sua partida do meio de nós, destruição. São as três coisas que as pessoas falam sobre morte. Primeiro, morreu. Segundo, que desgraça, hein? Terceiro, a morte foi a destruição. Mas a palavra me diz: eles estão em paz. Claro, nós falamos descanse em paz. Mas eu acredito, gente, que o que nós não vamos fazer depois da morte é descansar. Pelo que eu tenho lido na palavra de Deus, eu acho que o céu não é um lugar de descanso, não é um lugar de apatia, é um lugar de louvor, é um lugar de glória, é um lugar de plenitude, onde nem luz precisa, porque Jesus, Ele é a luz. É tanta santidade, é tanta grandeza, que você não vai fazer é querer descansar lá. A gente não fala isso dos passeios nossos? Não, descansar não, descansa em casa. Dorme tarde, acorda cedo, e corre para um lado, e corre para o outro. É assim. Você acha que você vai querer ficar no céu descansando, todo mundo louvando a Deus, anjo para um lado, querubim para o outro, serafim subindo, ou sei lá. Que isso, meu filho? Você quer estar na glória, você quer estar no frevo. Céu é plenitude, é festa, é alegria. E nós não entendemos isso porque estamos na terra. Você vai ver, meu filho, o que é festa no céu.
Essas festolas que esse povo faz aqui, com champanhe de 5 mil, isso é pé de chinelo. Isso aí não chega na unha mindinha. Você vê que é festa, é a glória no céu. Eu nunca vi essas baladas com serafim subindo e descendo. Porque se tiver um anjo ali, não vai ser serafim, né? Se aparecer um anjo lá, meu filho, o serafim é que não será. A não ser com a tenaz de braço para queimar o fogo do povo, né? Sabedoria. Sabedoria 4. Isso aqui foi um pensamento, uma divagação do padre. Sabedoria 4 vai dizer assim: ó, você que já sepultou alguém da sua família jovem. Eu conheço, tenho acompanhado algumas famílias. A dor é maior, viu, gente? Criança, nossa, criança, muito difícil. Adolescente, jovem. Olha a palavra de Deus, Sabedoria 4, 7 ao 15, para pessoas que faleceram jovens. A palavra me diz: o justo, ainda que morra jovem, encontrará descanso. A honra da velhice não consiste numa vida longa e não se mede pelo número de anos. Sabiam disso? Nós que estamos aqui embaixo, quantos anos você tem? 80. Quantos anos eu tenho? 40. Então você viveu o dobro, então você viveu mais do que eu. Deus não conta o tempo assim, nós contamos assim. Cabelinho branco, essa de sabedoria, já viveu muito. A Bíblia fala que não tem nada a ver. Só para vocês entenderem o que a Bíblia está falando. Tem muito velho safado e muito jovem santo. Para ficar claro, não é cabelo branco nunca foi sinal de santidade. Que seja, mas não é. Porque pode ser um idoso pecador e pode ser que haja um jovem no caminho da justiça. É isso que a Bíblia está falando. A honra da velhice não consiste numa vida branca e não se mede pelo número de anos nem de cabelo branco. O justo agradou a Deus, é amado por Ele, vivia entre os pecadores e Deus o transferiu para outro lugar. Ele foi arrebatado para que a maldade não lhe pervertesse a consciência, nem o engano seduzisse a sua alma. Eu não estou falando que todo jovem que morre é porque Deus pegou e levou, porque senão a família diria: mas que Deus que é esse, que me dá um filho e leva a criança? Não, eu acredito que todos nós nascemos para morrer velho, bem idoso. Só que no caminho acontecem certas coisas. Nós somos seres contingentes, nós não somos seres necessários. O ser necessário é Deus. Nós somos contingentes, ou seja, podemos ou não existir. E ainda que nós morramos jovem, Deus aceita aquela pessoa ainda jovem, porque no futuro poderia ser que ela se perderia velha. É muito melhor Deus ter um santo jovem do que o cabeda receber uma alma velha. Se é que você me entende, trocando em miúdos. Porque Deus não fica medindo idade como nós medimos. Não, mas morreu tão jovem. É porque a gente conta no nosso tempo. A leitura diz que Deus não conta o tempo assim. Deus olha a santidade, Deus olha o coração. E muitas pessoas dizem: padre, tem vaso ruim não quebra, viu? Vaso ruim não quebra. Tem gente fazendo maldade, está com 80, 90 anos e o cara não morre. É a paciência de Deus. Meu filho, fica mais um pouquinho para ver se você melhora, né? Porque se você morrer do jeito que está, você vai se perder. E Deus não quer que se perca ninguém. São ideias que a gente pode trabalhar dentro de nós. Tendo alcançado a perfeição, completou uma longa carreira, sua alma era agradável ao Senhor, e por isso Deus o tirou da maldade. As pessoas olham para isso e não compreendem, e não lhes vem à mente que a graça e a misericórdia do Senhor são para os eleitos. Nós não entendemos a morte. Como você vai entender a morte? Ninguém sabe o dia e a hora. O Brasil hoje falou muito da morte do Louro José, né? Aquele papagaio da Ana Maria Braga. Morreu o cara ali, mas junto com o cara o papagaio também foi, porque era como se fosse alguém. Ana Maria falou: o Louro José é como se fosse o meu filho. Eu conversava com ele, tem hora que eu esquecia que era um boneco, parecia que era um bichinho mesmo. E pergunta para o rapaz que fazia lá o Louro José
se ele imaginou de que ele não chegaria a 2021? Nunca. Que ele não imaginou que não chegaria nessa semana? Nunca. A morte é um mistério. Ninguém sabe de nada. Por isso precisamos estar prontos. Viver com os pés na terra, sem tirar os olhos do céu. Tem gente que se acha demais, mais que os outros, mais importante que os outros, mais necessário que os outros. Se você quer ver um lugar que está cheio de gente necessária, é no cemitério. Todo mundo achou lá que era insubstituível. Aí eu sou meu filho, morre num instante, a vida continua, o mundo não para. O mundo não para. Tinha um rei que foi para uma guerra, e ele levou lá uma flechada no coração e morreu. Estava no início da batalha, eles vão ficar carregando cadáver de rei. Enterraram o rei no deserto mesmo e lutaram. Eles venceram a batalha. O exército volta. Está a rainha no palácio, toda a casa real, esperando o exército chegar. Aí quem está na frente era um general. E a rainha olha e fala: mas cadê meu marido? Ela recebe a notícia: ó, o rei faleceu em combate. E onde está o corpo do meu marido? Traga o rei. Ele merece um funerário, os rituais funerários reais. Ah, majestade, ele já morreu tem um tempo, no meio da batalha, a gente enterrou no deserto mesmo. Onde já se viu um rei enterrado no deserto? Os escravos que fiquem no deserto, eu quero o rei. Nós vamos buscar o rei. Todo mundo, nossa, vamos buscar o rei. Sai a comitiva, vai a rainha, os generais, aquela comitiva enorme, até que encontra, olha, a gente acha que esse aqui é o rei, pode desenterrar. Desenterraram, aí apareceu uma cabeça. Todo mundo, será que é o rei? Não sei. Desenterra mais. Apareceu a costela. É o rei? Não dá como saber não. Desenterra mais. A hora que desenterraram a mão e o pé, viram que não era o rei, porque tinha uma algema na mão e no pé. Era um escravo. Falou, não, você é um escravo. Aí tem uma tumba do lado. Desenterraram a tumba do lado, aí sim, tinha uma coroa de ouro e um anel de ouro. Falou, ó, esse é o rei, a rainha. Pegue o rei, o outro pode ficar julgado aí. Pegue o rei e leve para o castelo. 7 dias, funerários reais. Hora que a rainha entra na carruagem, sabe aqueles tufãozinhos que aparece de vez em quando, assim, no nosso quintal tem, esse que é o Saci Pererê, né? Minas Gerais fala, o Saci Pererê. Apareceu um furacãozinho daquele, misturou os ossos, meu filho. O povo caiu em cima dos ossos, misturou tudo quando foi osso. Eles falaram, nós estamos perdidos agora. A rainha vai nos matar. Aí tinha alguém mais esperto, falou, olha, pega um saco, coloca uma cabeça, coloca 2 fêmur, coloca umas costelas, pode colocar qualquer coisa, e em cima joga a coroa e o anel. Porque depois que a gente morre, só o acessório define, porque por dentro é tudo a mesma coisa. E vai me dizer que a rainha saberia separar esse osso do meu marido, esse osso não é do meu marido. A morte nos prova que nós somos iguais. Os acessórios a gente carrega vida fora, mas na hora da morte só se leva as boas ações. Não inventaram caixão com gaveta. Tudo nosso ficará. Tem gente que tem síndrome de Faraó. Você sabe o que são as pirâmides do Egito? São túmulos, né? As pirâmides são túmulos. Quanto mais imponente era o Faraó, ele era sepultado com ouro. Coitadinho, o povo inocente pagava o pato. Com soldado, com mulher, morria tudo lá dentro. Mas ele achava que aquilo tudo era dele. Tem gente que tem síndrome de Faraó. Quando eu morrer, eu vou levar a empresa, eu vou levar o carro, eu vou levar o relógio, vou levar o cachorro. Não vai levar nada. Nem a roupa que já vai ser enterrada, a gente escolhe. Meus irmãos, uma última palavra. Tanta coisa bonita sobre a morte. Eu estou falando tudo isso porque durante o dia de ontem e hoje principalmente, recebi pelas mídias tanto pedido de oração, tantas pessoas chorosas espalhadas Brasil afora, pessoal de Curitiba, Maringá, Araponga, Salvador, Goiás, Brasília, Roraima, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos, Passa Quatro, Trindade,
todas essas cidades onde eu conheço pessoas, falou: padre, nós estamos à noite na missa de finados lá do Frei Galvão. Reza para fulano de tal que perdeu o filho, reza para mim. E tem muita gente participando da missa que precisa de uma palavra de conforto. Tantas famílias sofridas por causa da perda de um ente querido. E é dia propício para isso, com a palavra mais profunda, balizas certeiras da nossa fé. E eu finalizo, meus caros, citando um pensamento de São Paulo e uma frase de Jesus. São Paulo disse assim: ninguém entre nós vive para si mesmo e morre para si mesmo. Está em Romanos capítulo 14. Se estamos vivos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Vivos ou mortos pertencemos ao Senhor. Isto é o principal. Eu sou de Deus. Repita isso. E guarda uma coisa: quem é de Deus na terra, continuará sendo de Deus no céu. Os santos são amigos de Deus. Quem foi amigo de Deus na terra, continua sendo amigo de Deus no céu. Sua vovó, sua mamãe, sua titia, alguém que você conheceu que era amigo de Jesus e faleceu, ele continua sendo amigo de Jesus. E agora mais, porque agora vê face a face. E a frase de Jesus, essa aqui de São Paulo, bonita também, de Romanos 8, versículo 34. Quem nos separará do amor de Cristo? Isso, aquilo, nem a morte nos separará do amor de Deus. Porque para nós a morte, ela é apenas visual. Porque o Espírito, ele está com o Senhor. E nós não vemos o essencial. E Jesus disse, que é o versículo central, João capítulo 11, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém tenha morrido, se credes em mim, ressuscitará. Meus irmãos, nós somos da igreja da ressurreição. Vive-se uma vez, depois virá o julgamento, e nós seremos acolhidos por Deus através das nossas atitudes, através da nossa fé em Jesus Cristo, fé crida e professada. Professe com a tua boca que Jesus é o Senhor e creia no coração e será salvo. Se eu creio no coração, eu tenho obras. Se eu falo, eu propago. E isso me garante que o presente que me foi dado me será concedido no dia da minha morte. Nós já estamos salvos em Cristo. É o já e ainda não. Já salvos, mas ainda não totalmente, porque não morremos. Vivamos como quem sabe que vai morrer um dia, e morramos como quem soube viver direito em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Depois de tudo isso, que nós já vamos iluminados pela palavra, esse ano eu fiz questão, cada ano eu falo uma parte da Bíblia. Esse ano eu fiz uma citação de vários textos. Depois de tudo isso que você ouviu, você já tem o que muita gente não tem. O que você já tem? Uma concepção clara da morte para o cristão. Que para nós não há morte, há vida. A vida não é tirada, é transformada. Então nós queremos agora fazer uma prece na intenção dos nossos falecidos, na intenção dos seus entes que já se encontram pela misericórdia e pela vida em Deus. É um momento importante desta missa e que só se faz nesta missa de finados uma vez por ano. Então convido você que está aqui no santuário, você que está em casa, com muita tranquilidade. Se você quiser fechar os olhos, pense agora nos seus entes queridos falecidos, principalmente os mais recentes, os mais próximos. Não importa se lágrimas correrem no seu rosto, se você tem saudade, é porque você amou.
são as pessoas de que você sente saudade? Quem são as pessoas que já não estão perto de você fisicamente? Não segure aquilo que não te pertence. Entrega para Jesus a sua dor. Entrega para Jesus a tua saudade. Entrega para Jesus os seus entes queridos falecidos. Não é difícil entregar quem amamos para aquele que os ama mais. Jesus ama mais as pessoas falecidas do que nós, porque Ele morreu por elas e nós não. Ele foi elevado na cruz e nós não. Que o Senhor acolha estas pessoas. Nós compreendemos a morte olhando para a cruz de Jesus. Coloque agora perante o crucificado, que é o ressuscitado, os seus entes, seus familiares, as pessoas a quem você amou e continua amando. Vamos ficar de pé para a nossa oração. Eu vou rezar bem devagar. Você não precisa repetir a oração em voz alta, mas no seu coração você vai repetindo. Oração pelo eterno descanso dos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós os pedimos por aqueles a quem chamastes deste mundo. Mais uma vez, pense nos seus entes queridos falecidos, por quem você está rezando nesta missa de finados. Dai-lhes a felicidade, a luz e a paz. Que eles, tendo passado pela morte, participem do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Que sua alma nada sofra, e vos digneis ressuscitá-los com os vossos santos, no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados, para que alcancem junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Com a sua mão estendida para a cruz, entregando os nossos entes queridos, entregando o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus, nós vamos responder 3 vezes. Eu vou dizer a primeira parte e você, rezando pelos seus entes falecidos, responda: brilhe para eles a vossa luz. Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para eles a vossa luz.
Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno. E brilhe para ele a vossa luz. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno. E brilhe para ele a vossa luz. Que pela misericórdia do Senhor, os nossos entes queridos descansem em paz. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso, volvei o teu olhar sobre nós que aqui estamos, sobre tantos que agora nos acompanham, para que tenhamos uma vida reta, uma vida santa, uma vida baseada na tua palavra, para que no dia da nossa morte sejamos colocados à tua direita, porque durante toda a nossa vida, pela atitude de gratidão e de amor, nós praticamos a caridade, nós transformamos o nosso cristianismo em obra concreta para aqueles que mais necessitam, que possamos viver direito, que possamos praticar a tua palavra, para que no dia da nossa morte sejamos recebidos no festim celestial. Sobre nós, sobre nossas famílias, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Jamais se esqueça do que Jesus disse: vós sois luz do mundo. A nossa missão é iluminar. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.